Olá, bem-vindo ao canal Central da Saúde. Na aula de hoje, iremos abordar os diferentes tipos de choques. Mas antes, precisamos trabalhar alguns conceitos básicos para melhor compreensão do assunto. Como, por exemplo, entender como o sistema circulatório trabalha, mais especificamente o sistema hemodinâmico. De forma resumida, o corpo humano é formado por células. Essas células precisam de oxigênio. O oxigênio é levado aos órgãos e tecidos através da hemoglobina, que está presente no sangue. O sangue está presente dentro das veias e artérias, que por sua vez, necessitam de um bombeamento, para levar o sangue aos órgãos e tecidos, e essa bomba é o coração. Entendendo essa questão, podemos dar continuidade. Primeiramente, vamos entender do que se trata um choque. O choque, nesse contexto, não é uma descarga elétrica. O choque é um quadro clínico com risco à vida, é uma síndrome caracterizada por uma redução considerável da perfusão tecidual sistêmica, devido a diferentes etiologias e fisiopatologias, em que o fluxo sanguíneo é baixo, diminuindo o fornecimento de oxigênio, e causando danos aos tecidos e órgãos, e, às vezes, morte. É importante entender a hipotensão arterial, já que geralmente o choque vem causando hipotensão. A hipotensão arterial ocorre quando a pressão arterial cai, a ponto de provocar sintomas como tonturas e desmaios. A hipóxia prolongada pode levar à morte celular, lesão de órgãos-alvo, falência múltipla de órgãos e morte. E se estiver com dúvidas sobre o que é hipóxia, é quando há falta de oxigênio no corpo. O diagnóstico do choque é eminentemente clínico, reconhecendo através de uma avaliação clínica cuidadosa os sinais precoces de perfusão e oxigenação teciduais inadequadas. Este é o primeiro passo para o sucesso no tratamento. Quando houver a suspeita de um paciente estar em choque, o diagnóstico deve ocorrer ao mesmo tempo em que a ressuscitação. Os esforços para restaurar a perfusão jamais devem ser retardados em detrimento da coleta da história, exame físico ou realização de exames laboratoriais ou de imagem. A abordagem inicial deve ser dinâmica, com medidas diagnósticas e terapêuticas ocorrendo simultaneamente, visando corrigir o déficit da perfusão tecidual e prevenir lesão adicional. Agora que entendeu o que é um choque, vamos ver quais são os tipos de choques. Existem 7 tipos de choques, e uma pessoa pode apresentar diferentes tipos de uma só vez. São estes: o choque hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo, distributivo, séptico, neurogênico e anafilático. É importante ressaltar que choque também pode ser misto. Por exemplo, nos pacientes com choque séptico, que podem apresentar também o componente hipovolêmico bem como cardiogênico associados. E dentro da categoria de choque distributivo, existem outros tipos de choques, como por exemplo, choque séptico, choque anafilático, choque neurogênico. Mas agora falando especificamente sobre o choque distributivo. É caracterizado pela presença de má distribuição do fluxo sanguíneo, relacionado a uma inadequação entre a demanda tecidual e a oferta de oxigênio. O choque séptico é o exemplo clássico, mais importante e mais prevalente do choque distributivo, levando a altas taxas de mortalidade. Portanto, se há um problema na distribuição de sangue, um problema nos vasos sanguíneos, é um choque distributivo. E quais são as principais causas de um choque distributivo? Choque séptico, choque anafilático, choque neurogênico, insuficiência adrenal, coma mixedematoso. Agora iremos passar para o choque séptico, mas antes, se está curtindo o conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. O choque séptico é o estágio mais grave de infecção, que se alastra pelo corpo afetando vários órgãos, e pode levar à morte. Quando isso ocorre, há uma superdilatação dos vasos sanguíneos. Só lembrando que infecções são causadas por agentes externos como bactérias, fungos, parasitas e vírus. As toxinas liberadas pelos agentes invasores podem causar danos graves aos tecidos e resultar em funções reduzidas dos órgãos. E quais são os sintomas? Baixa pressão arterial, lactato sérico acima de 2, respiração rápida e temperatura febril ou abaixo do normal. Os fatores de risco são pessoas com doenças que enfraquecem o sistema imunológico, uso de catéteres e internações hospitalares prolongadas.
Já o tratamento pode ser feito com drogas vasopressoras para diminuição da dilatação das veias e antibiótico terapia para atacar as bactérias causadoras da infecção. Agora passaremos para o choque anafilático. É a forma mais grave de reação de hipersensibilidade, alergia, desencadeada por diversos agentes como drogas, alimentos e contrastes radiológicos. Os sintomas podem ter início após segundos à exposição ao agente, ou até 1 hora depois. A avaliação e o tratamento imediatos são fundamentais para evitar a morte. Assim como o choque séptico, ocorre uma vasodilatação e, por consequência, uma queda da pressão arterial, aparecimento de edemas e o surgimento de placas altas de coceira. Ocorre também broncoconstrição, dificultando a passagem de ar, sendo necessário o atendimento mais rápido possível. E quais são os sintomas? Sensação de desmaio, pulso rápido, dificuldade de respiração, incluindo chiados no peito, tosse, náusea e vômito, dor no estômago, inchaço nos lábios, língua ou garganta, placas altas e com coceira na pele, urticária, pele pálida, fria e úmida, tontura, confusão mental, perda da consciência, parada cardíaca. As principais causas são: primeiro, os venenos como de abelhas, marimbondos, vespas, depois vêm os medicamentos. Alguns antibióticos, como a penicilina, alguns anti-inflamatórios, anestésicos, contrastes contendo iodo, insulina, entre outros. Os alimentos como camarão, mariscos, amendoim, dentre outros. O látex. Derivados da borracha, como luvas. E quanto ao tratamento? Com a injeção de adrenalina no músculo, antihistamínicos e corticoides, como difenidramina, metilprednisolona ou hidrocortisona por via intramuscular ou endovenosa, e o uso de uma máscara de oxigênio para ajudar na respiração. Nos casos mais graves, em que o inchaço da garganta impede a passagem do ar para os pulmões, é necessário realizar uma cricotireoidostomia, que é um procedimento cirúrgico, em que é realizado um corte na garganta, que possibilita manter a respiração, de forma a evitar alterações cerebrais graves. O próximo é o choque neurogênico. É uma condição na qual existe uma falha de comunicação entre o cérebro e o corpo, fazendo com que os vasos sanguíneos percam o seu tônus e dilatem, dificultando a circulação do sangue e diminuindo a pressão arterial. Quando isso acontece, os órgãos deixam de receber o oxigênio necessário e, por isso, deixam de conseguir funcionar, criando uma situação que coloca a vida em risco. As principais causas do choque neurogênico são: trauma raquimedular, anestesia geral, anestesia raquidiana, anestesia peridural, lesão no sistema nervoso e hipoglicemia. É mais frequente em acidentes de viação e quedas, por exemplo, quando há uma lesão da medula espinhal. Os sintomas são: diminuição da temperatura corporal, abaixo de 35,5 graus, respiração rápida e superficial, pele fria e azulada, tonturas e sensação de desmaio, excesso de suor, ausência de resposta a estímulos, alteração do estado mental, redução ou ausência da produção de urina, inconsciência, dor no peito. Bradicardia, hipotensão. Quanto ao tratamento, pode ser usada a imobilização, usada nos casos em que acontece uma lesão na coluna, de forma a evitar que se agrave com os movimentos. Uso de soro diretamente na veia. Permite aumentar a quantidade de líquidos no corpo e regular a pressão arterial. Administração de atropina, um remédio que aumenta os batimentos cardíacos, caso o coração tenha sido afetado. Uso de epinefrina ou efedrina, juntamente com o soro, ajudam a regular a pressão arterial. Uso de corticoides, como metilprednisolona, ajudam a diminuir as complicações de lesões neurológicas. Agora, o choque hipovolêmico. É uma situação grave, que acontece quando se perde grande quantidade de líquidos e sangue, o que faz com que o coração deixe de ser capaz de bombear o sangue necessário para todo o corpo e, consequentemente, oxigênio, levando a problemas graves em vários órgãos do corpo e colocando a vida em risco. Quanto aos sintomas, ocorre queda súbita da pressão arterial, cansaço excessivo e tontura, aceleração da respiração ou dificuldade respiratória, pele muito pálida e fria, confusão, dedos e lábios azulados, sensação de desmaio. As principais causas são: perda de sangue e líquidos, hemorragias, diarreia persistente, vômito persistente.
O tratamento deve ser orientado pelo médico, e normalmente é feito através da transfusão sanguínea e administração de soro diretamente na veia, pois assim é possível repor a quantidade de líquidos perdidos e prevenir o agravamento da situação. E por último, mas não menos importante, o choque cardiogênico. É uma condição em que o coração não consegue bombear sangue em quantidade suficiente para atender às necessidades de todo o corpo, devido a uma redução nas contrações dos músculos cardíacos, causando diminuição acentuada da pressão arterial, falta de oxigênio nos tecidos, acúmulo de líquidos nos pulmões e redução da quantidade de sangue nas artérias coronárias, que são os vasos que levam sangue ao coração. As principais causas são o infarto agudo do miocárdio, principalmente afetando o ventrículo esquerdo com prejuízo hemodinâmico, arritmias, miocardiopatia dilatada avançada, causas mecânicas, defeitos valvares, ruptura de septo, aneurisma de parede, insuficiência mitral aguda. O diagnóstico do choque cardiogênico poderá utilizar alguns exames, como medição da pressão arterial, eletrocardiograma ou raio-x do peito, além de exames de sangue, para confirmar o choque cardiogênico e iniciar o tratamento mais adequado. Já o tratamento pode ser feito com vasopressores, como adrenalina, noradrenalina ou dopamina, para tratar a pressão arterial baixa. Agentes inotrópicos, como dobutamina, dopamina ou milrinona, que ajudam a melhorar o bombeamento do coração e geralmente são usados até que os outros remédios comecem seu efeito. Ácido acetilsalicílico, para diminuir o risco de formação de coágulos e facilitar a circulação do sangue. Antiagregantes plaquetários, como clopidogrel ou tirofibana, para prevenir a formação de coágulos no sangue. Anticoagulantes, como heparina, para diminuir a capacidade de coagulação do sangue e prevenção da formação de coágulos. Diuréticos, como furosemida ou espironolactona, para diminuir a quantidade de líquidos no pulmão. Você já aprendeu a realizar cálculos de medicamentos, as fórmulas, regra de 3 e cálculos específicos: gotejamento, insulina, heparina, concentração, rediluição, transformação de solução, diálise peritoneal, penicilina cristalina e mais. Aprenda tudo isso e muito mais de forma fácil e definitiva com o e-book Cálculo de Medicamento, link na descrição.